Olá, Daniel, boa tarde para ti, boa tarde a todos os telespectadores. Esse estudo chamou bastante atenção de motoristas, pedestres, enfim, moradores aqui de Cachoeira do Sul. E para contar o que eles estavam fazendo por lá, está comigo aqui a Vanessa Alves, ela que é professora na Universidade Federal de Santa Maria e coordenadora do Laboratório de Mobilidade e Logística. Professora, uma ótima tarde, seja muito bem-vinda ao NT Sul. Boa tarde, Gabriela. A gente que agradece a oportunidade aí de a gente conversar um pouquinho das ações que a gente vem fazendo em Cachoeira do Sul, né, pela Universidade Federal de Santa Maria. Esse trabalho aí que chamou bastante atenção, porque afinal de contas eles estavam para fazer a contagem dos veículos identificados com coletes. Explica para a gente o que eles estavam fazendo por lá e qual é que é o objetivo desse estudo. A gente, como Laboratório de Mobilidade e Logística, né, da Universidade Federal de Santa Maria, a gente desenvolve pesquisas associadas à mobilidade urbana, em especial falando, né, de Cachoeira do Sul. Várias vezes a gente já tem feito algumas atividades sobre mobilidade urbana. Ela se dá em função de uma movimentação que a gente vai ter na cidade agora, em função das atividades da empresa Pradosem, né? Então, a gente tem acesso de veículos de carga, né, pesados ali naquela região da cidade que a gente sabe que ela é sensível, né? Uma região ali que a gente não tem tantas opções de via, né? A gente tem uma região já movimentada de fluxo, tanto bairro-centro quanto centro-bairro, então, a partir de um acordo de cooperação que a gente tem com a Prefeitura Municipal, essa já era uma demanda que já vinha sido colocada já há um ano atrás, então a gente já aguardou por bastante tempo, e a gente não podia fazer ela dentro de uma situação mais grave ainda, né, da situação do Covid, né, da pandemia. Então a gente aguardou até que a gente pôde, e aí efetivamente a gente realizou a contagem de tráfego. O que significa isso? Então, com o auxílio dos soldados do Exército, né, então a gente agradece também a participação deles, a gente desenvolveu ali a contagem. Então, em cada cruzamento, desde a Fenarroz até a Rua Moron, esquinas com a Félix da Cunha e a Rua Tiradentes, que seria no sentido do Rio, né, a gente tinha equipes, então, fazendo a contagem. Cada carro que passava, cada caminhão que passava, né, bicicleta, né? Então a gente contabilizava. Então cada soldado tinha uma planilha e eles contabilizavam esse movimento do veículo, tipo de veículo e o movimento que ele fazia, se ele ia em sentido à frente, à esquerda ou à direita, né? E cada equipe estava sob a responsabilidade de um dos nossos alunos do curso de Engenharia de Transportes e Logística, que já fez as disciplinas, né? Então ele já estava acostumado com essa ação. Então, eles coordenaram todas essas atividades simultâneas. Esse trabalho ele tem como objetivo organizar o trânsito e ver qual é que é a necessidade de sentido de cada uma das vias. A partir do plano diretor da cidade, né, do plano que já foi elaborado nos últimos anos aí, a gente colabora com a prefeitura para que toda a tomada de decisão não seja feita apenas em dados superficiais, né? Então, que a gente tenha dados técnicos, a gente transfere para um software e a partir do software a gente vai fazer simulações. Essas simulações vão indicar até que ponto cada rua delas ali que a gente levantou os dados tem potencial, né, ou tem capacidade de fluxo, né? O que a gente quer gerar ali na região da cidade que não gere conflitos, né? A gente quer tirar esse conflito de carro, de moto, de pedestre e agora de caminhão. Então, a partir desses dados a gente vai simular os sentidos, né? Então, até que ponto é interessante só subir, até que ponto é só um sentido, né? A gente sabe que a Conde de Porto Alegre, ela tem uma largura pouca ali, nesse sentido que ela está descendo, então, são variáveis que geram maior dificuldade para essa tomada de decisão. Então, não é uma decisão fácil de ser tomada, então é por isso que a gente está agindo com os dados para saber o que é mais interessante para também não parar o trânsito das paralelas, né? Nas ruas paralelas. A gente já teve uma mudança de sentido ali na Rua Tiradentes, já por conta do recebimento de grãos na empresa Pradosem. Isso foi orientado pelo Lamote, professora? Sim, a gente auxiliou, foi uma tomada de decisão junto com a equipe da prefeitura já, então foi um trabalho conjunto. O que aconteceu, por que aquela tomada de decisão já ocorreu?
porque na perspectiva da operação, a gente não vai conseguir, dentro daquela região da cidade, colocar uma única via para entrada e para saída de veículos, né? Dos veículos pesados, no caso. Então, o que, que vai acontecer? Ele vai chegar por uma via e vai sair por outra. Então, obrigatoriamente, a saída para aquela região da cidade só tem a Rua Tiradentes, né? A gente não tem, eu não posso permitir a saída dos veículos pelo sentido inverso, que daria no hospital, né? Então, tem mais essa problemática, a gente vai ter uma operação bastante grande ali de caminhões e a gente tem na mesma quadra, né, acima, uma operação do hospital. Então, de forma nenhuma eu posso deixar ou permitir que um caminhão passe e tranque, por exemplo, uma dos acessos do hospital, né. Então, obrigatoriamente, ele tem que sair por o lado que foi definido, então, como sentido único, para que ele tenha fluxo para cair de volta na volta de Charqueadas e sair pela 153, né. Então, mesmo que os caminhões estejam chegando pela 290, Gabriela, é importante a gente esclarecer já para a população que os caminhões já estão fazendo todo o contorno, eles acessam pela 153 e entram lá em cima no trevo da Horbach e acessam a volta de Charqueadas para ir, aí sim, acessar aquela região da cidade, porque a gente não tem outra opção de acesso, por enquanto, né? Então, dentro desses limites que o município tem, a gente está tentando encontrar alternativas para que essa operação aconteça, né, entendendo que é um desenvolvimento econômico interessante para a cidade, mas que também não tenhamos grandes impactos. A gente sabe que de alguma forma a gente vai ter que acessar, o caminhão vai ter que chegar na cidade, né, mas que seja feito da melhor forma possível e dados técnicos ajudam muito, né. Por isso que o plano diretor ele é tão importante. Professora, ainda para esclarecer, né, todas as pessoas que acreditam que estão se perguntando, daqui a pouco utilizam com frequência essas vias que a gente citou aqui, quando que esse estudo vai ser divulgado, o resultado dele? Ele é um relatório que a gente já fez um relatório parecido, foi entregue já na prefeitura quando a gente fez a análise da rotatória das 5 esquinas, né, a população deve lembrar da gente naquele momento, né. Então, ele vai ocorrer da mesma forma, ele vai ter todo o levantamento, a gente vai entregar um relatório completo para a gestão, né, da prefeitura, então, dizendo todas as análises de todas as vias ali que a gente tem, quais são as vantagens e desvantagens de cada uma delas, e a partir disso a prefeitura toma a sua decisão de melhor alternativa, né? Então, a gente acredita que mais uns 15 a 20 dias a gente já tenha ele compilado todos esses dados, e tenha também essas indicações, né, o que é mais interessante para a operação, entendendo que a população percebe que são veículos muito grandes, né, eu tenho essas restrições de largura, eu tenho as condições de fluxo ali, então tudo isso vai ser levado em consideração, vai ser feito um relatório e vai ser entregue à prefeitura nesses próximos dias pela urgência, né, porque a gente não quer caminhão perdido pela cidade, eu não quero que tenha veículos na 7, por exemplo, né, e hoje a gente sabe que não é um caminho fácil para o caminhão estar chegando. Não, a gente, como sem essa definição, eles são caminhões que vêm de fora de Cachoeira, né? Então eles não conhecem o município. Então a gente vai tentar o quanto antes, né, ter esses resultados e fazer a entrega. E eu acredito que aí, assim que a gente entregar o relatório, a tomada de decisão já seja feita, e se for o caso, a mudança de sentido de via já deve ocorrer, né? Pelo menos ali na estrutura, se assim for, na Ponte de Porto Alegre, né, em Namorou. Então, logo o relatório ele seja entregue, o setor de trânsito provavelmente vai estar tomando aí as medidas necessárias. A gente falando então desse estudo que foi realizado, essa contagem de veículos ali na Rua Conde de Porto Alegre e também na Rua Moron, aqui em Cachoeira do Sul, por conta da empresa Pradozen. Comigo então conversou a professora Vanessa Alves, ela que é coordenadora do Laboratório de Mobilidade e Logística. Professora, muito obrigada por todos os esclarecimentos, obrigada aí por estar contribuindo tanto para a nossa comunidade. Queria aproveitar esse momento, Gabriela, para fazer mais um pedido aí à população de Cachoeira do Sul, porque a gente está com outro trabalho bastante importante na cidade e que a gente precisa muito da participação da população, tá? Que é também uma parceria com a Prefeitura Municipal sobre a qualidade do sistema de transporte coletivo urbano. Tem uma pesquisa disponível lá no site da Prefeitura, num banner contínuo, lá é só entrar no site e clicar lá, que vocês vão poder participar. A gente precisa dessa participação de todas as linhas, de todas as idades, né? Também de quem nem usa o transporte coletivo, se puder
entrar lá e dar a sua participação, porque é uma base bem importante para esse novo processo de licitação que a cidade tem que ofertar, tá? Serviço de transporte coletivo urbano, que é muito importante para o município. Então, para a gente pensar nesse serviço e planejar um serviço interessante, bom, né, dentro daquele aspecto, se é rapidez, né, se é disponibilidade, se é linha, então, para que a gente consiga planejar esse serviço e que atenda tudo aquilo que o público de Cachoeira do Sul acha importante, né. Tá bom, então, usuários aí do transporte coletivo urbano, quem anda de ônibus, responde essa pesquisa para ter aí melhorias nesse serviço. Obrigada mais uma vez, professora, por ter esclarecido, ter feito aí também esse pedido à comunidade de Cachoeira do Sul, para que os estudos, né, todos os trabalhos e pesquisas de vocês possam seguir em frente. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Gabriela, então, em nome da Universidade Federal de Santa Maria, né, e de todo mundo, a gente agradece o espaço e a gente tem bastante outros trabalhos sendo feitos, assim, e eu acho que nossa principal função como universidade pública também é ajudar no desenvolvimento da cidade onde a gente está, né, e é por isso que a gente tem feito esses esforços aí, esses trabalhos na cidade de Cachoeira do Sul. Então, muito obrigada. A gente que agradece mais uma vez, cooperação aí entre o UFSM, o Laboratório de Mobilidade e Logística e Prefeitura de Cachoeira do Sul. A gente já teve, né, a ação do laboratório, que acabou resultando na rotatória, que tanto beneficiou motoristas, pedestres, todos os moradores e pessoas de fora do município, e agora esses trabalhos aí que estão em andamento. Daniel, eu volto com você.